Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 14 de fevereiro de 2023, são 19 horas. E TSE julga hoje se a minuta golpista deve ser incluída em processo contra Bolsonaro. Isso equivale a decidir hoje se Bolsonaro será ou não tornado inelegível. Devido ao fato de que a minuta golpista tem todas as digitais possíveis e imagináveis de Bolsonaro, a inclusão, a aceitação do TSE, da inclusão dessa minuta no processo de Bolsonaro, redundará inevitavelmente em inelegibilidade, tanto é que o próprio Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, pediu para que isso não fosse feito, para que não fosse incluída a minuta golpista no processo de Bolsonaro. Porém, a tendência do STF, já fartamente anunciada no dia de hoje, do TSE, a tendência fartamente anunciada hoje sobre o TSE é de colocar, sim, a minuta golpista no processo de Bolsonaro. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral tem previsão de analisar nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que incluiu a minuta golpista no processo em que o ex-presidente Bolsonaro é investigado. A ação foi apresentada pelo PDT e ia ser apreciada na noite de quinta-feira. No entanto, a corte remarcou para a sessão dessa noite. Até agora, Bolsonaro é alvo de 16 ações que investigam condutas que podem torná-lo inelegível. O documento da minuta golpista foi incluído no processo que trata da reunião com embaixadores no ano passado, quando Bolsonaro, sem provas, atacou o processo eleitoral brasileiro e as instituições. A minuta foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A intenção do texto era reverter o resultado da eleição, convocando uma intervenção militar ou um estado de defesa no TSE, uma coisa que ninguém entendeu direito o que era que eles pretendiam. Na semana passada, o ministro Gonçalves rejeitou um recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro que pedia para que o documento fosse excluído da investigação. E a tendência é o plenário do TSE aceitar a decisão do ministro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também foi denunciado pelo caso por afirmar em uma entrevista que todo mundo tinha em casa propostas de decretos golpistas. E hoje, então, realmente o TSE deve incluir essa minuta golpista no processo dos embaixadores, quando Bolsonaro difamou o Brasil para o mundo, e isso é dado como certo que vai provocar a inelegibilidade de Bolsonaro, no máximo em um par de meses. Bom, e sai uma pesquisa, uma das primeiras pesquisas sobre a popularidade de Lula, e ele tem 40% de aprovação e 20% de reprovação. Para 76%, Lula está no caminho certo, e a maioria, 60%, acha que o governo dele vai ser melhor que o governo do Bolsonaro. O terceiro mandato de Lula é avaliado como positivo por 40% dos entrevistados após 45 dias de governo. A gestão dele é vista como regular por 24% e negativa por 20%. Outros 16% não responderam ou não opinaram. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas da última sexta-feira até agora. Na avaliação de 38%, o governo Lula não está nem melhor nem pior do que esperado. Para 33% está melhor do que esperado, enquanto 18% opinam que está pior. E 11% não responderam. A maioria, de 60%, porém, acredita que Lula será melhor do que foi Bolsonaro.
mas 27% afirmam que será pior, menos da metade dos que afirmam que Lula vai superar Bolsonaro. Para 8% será igual e 5% não responderam. Quando a comparação é em relação aos governos anteriores de Lula, o otimismo se mantém. A maioria, de 53%, diz crer que Lula 3 será melhor do que as outras gestões dele. 25% dizem que será pior e 14% dizem que será igual. Também aprovaram a forma como Lula se comporta como presidente 65% dos ouvidos pela pesquisa, enquanto 29% desaprovaram. Ou seja, a aprovação do Lula começa a bombar muito forte. O levantamento ainda mostra que 44% gostam de Lula e 29% não gostam nem desgostam e 25% não gostam. Ou seja, os índices são piores para Bolsonaro. 43% não gostam dele, 31% não tem sentimento e 25% gostam dele. O tema do novo governo mais lembrado entre os entrevistados é a ajuda aos Yanomamis e ação contra o garimpo, mencionado por 9%. O principal problema do Brasil é a economia, para 30%, e empatado com questões sociais, com 29%. Em terceiro lugar vem saúde e pandemia, com 11%. O levantamento também perguntou se as pessoas ficaram sabendo do embate de Lula com o Banco Central a respeito da taxa de juros. 67% responderam que não e 30% que sim. Para 76%, Lula está certo em tentar forçar a queda dos juros e 16% acham que está errado. A péssima notícia para a mídia e para o próprio Campos Neto, presidente bolsonarista do Banco Central. A respeito dos ataques às sedes dos três poderes, 94% desaprovam a ação e apenas 4% aprovam. Para 51%, Bolsonaro teve influência nas invasões, 38% acham que não, e Lula saiu mais forte para 72%. 14% o veem mais fraco. Uma parcela de 42% diz que os participantes da invasão representam os eleitores de Bolsonaro, ante 49% que discordam. Na avaliação de 54%, a intenção dos atos foi tirar Lula do poder à força. A pesquisa Quest perguntou ainda sobre a avaliação da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, que é tida como positiva para 41%, regular para 22% e negativa para 19%. Alckmin tem apoio de 32%, 34% acham regular e 19% não gostam dele. A imagem do STF é regular para 36% e negativa para 29%, e para 36% de entrevistados, né? E 23%, outros 29% a consideram negativa e 23% é positiva. Então é 36% regular, 29% negativa e 23% positiva. 12% não responderam. Entre os eleitores de Lula, no segundo turno, 37% veem a imagem do STF como positiva e 41% como regular e 11% como negativa. A maior parte dos entrevistados considera que o STF está, sim, fazendo um bom papel em defesa da democracia. São 48%. E 37% dizem que não e outros 15% não sabem. No universo dos que aprovam os ataques aos três poderes do dia 8 de janeiro, 53% afirmam que o STF não está fazendo um bom papel. No geral, 43% dizem que Moraes está exagerando nas decisões tomadas recentemente. Já 37% afirmam não haver exagero e 20% não sabem. Moraes, aliás, é conhecido por 81% dos entrevistados. E um juiz obriga a União a pagar a pensão dos filhos de Marcelo Arruda, morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu na festa do seu aniversário. O crime ocorreu em julho do ano passado, quando Jorge Guaranho invadiu a festa de Marcelo Arruda. A decisão da Justiça Federal do Paraná obriga a União a pagar a pensão alimentícia dos 3 filhos menores de idade de Marcelo Arruda. A Justiça atendeu um pedido da família de Marcelo, juiz federal substituto Diegas Viergas Veras, da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. E
o juiz determinou que a União pague um valor de R$ 1.312 para cada um dos 3 filhos menores de idade, R$ 3.936,49 no total, o que é absurdamente pouco. E o CNJ abre investigação e afasta juíza que se recusa a voltar ao trabalho presencial. Ludmila Lins Grilo diz que se ausentará da comarca em Minas Gerais para manter a integridade física após receber ameaças. Inspeções no fórum apontaram processos paralisados e falta de gestão. Você sabe quem é Ludmila Lins Grilo? É aquela juíza que no Twitter ficava pregando uma hashtag Aglomera Brasil, pregando que as pessoas se aglomerassem na pandemia. Inclusive ela foi julgada pelo CNJ, que acabou passando pano para ela, e agora ela se recusa a voltar ao trabalho. Está na hora de colocar essa mulher nos eixos, não é? E Gilmar Mendes diz que Vilas Boas, aquele general golpista que ameaçou o STF se não prendesse Lula, Gilmar diz que Vilas Boas perguntou a ele sobre o papel moderador das Forças Armadas, se a Constituição admitia que as Forças Armadas dessem um golpe. E Gilmar respondeu, não faz o menor sentido. O ministro, inclusive o Gilmar Mendes, defendeu a reformulação desse artigo 142 para não deixar que uma dubiedade ali que parece existir, mas que na verdade não existe, seja usada por bolsonaristas. E a Operação Lesa Pátria cumpre mandados e ela já teve 6 fases. Vamos ver essas fases da Operação Lesa Pátria, que é a lava-jato do Bolsonaro, é a operação que deve basicamente levar o Bolsonaro à cadeia, é a que está mais se aproximando dele e é muito parecida com a Lava Jato, porque não tem prazo para acabar e provavelmente vai ter inúmeras fases, assim como a Lava Jato. Por ordem do STF, na primeira fase, a Polícia Federal prendeu 5 suspeitos de participação, incitação e financiamento dos atos golpistas. E na segunda fase, no dia 23 de janeiro, a Polícia Federal prendeu um extremista capturado pelas câmeras do Palácio Planalto que destruiu o relógio pêndulo de D. João VI. Na terceira fase, 5 pessoas investigadas por atos antidemocráticos foram presas. E aquela Fátima de Tubarão, que deu aquelas declarações asquerosas na TV, e também alguns golpistas, diversos golpistas, e nessa mesma operação o sobrinho de Bolsonaro foi preso. Na quarta fase da operação, a Polícia Federal prendeu financiadores dos atos terroristas. 4 oficiais da PM foram presos na quinta fase, suspeitos de conivência com os bolsonaristas, e na sexta fase deflagrada hoje, 14 pela manhã, foram presos 5 investigados pelos atos antidemocráticos do mês passado e outros 3 suspeitos são procurados. A PF também realiza 13 mandatos de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. E o presidente da CUT chama Campos Neto do BC de canalha. A CUT está subindo o tom e os movimentos sociais se preparam para fazer manifestação contra ele. E foi preso hoje o bolsonarista Popó Bolsonaro, um dos líderes mais perigosos do bolsonarismo. E essa é uma boa notícia porque é um dos mais perigosos e mais asquerosos. E assim a justiça vai sendo feita no país, graças a Deus. E petistas fazem caravanas para recepcionar Lula em cidade na Bahia. Ônibus fretados levaram apoiadores do Lula para inauguração de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E por fim, no Nordeste, o Lula relança o Minha Casa Minha Vida e faz entrega de moradias. E muda a faixa de isenção e a faixa de financiamento com subsídio de 1.800 para 2.640, e o Lula vai agora iniciar
uma onda de entrega de obras públicas. Ele está, inclusive, retomando obras dos seus mandatos que foram paralisadas por Temer e Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, às 8 da manhã, no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.